Leandro Rezende Gomes vai apresentar para a gente segurança no desenvolvimento de softwares. Leandro é formado em Ciências da Computação, analista de desenvolvimento do SERPRO, hoje chefe da divisão de segurança no desenvolvimento e experiência em análises de vulnerabilidades. Ciclo de desenvolvimento seguro de software, guias de codificação segura e ferramentas de testes. Bom, boa tarde, pessoal. É a primeira vez que eu participo do evento, né? Eu estou tendo o prazer de conhecer aqui pela primeira vez. Não sabia o público que eu ia encontrar, né? Fiquei até surpreso que eu vi bastante pessoal técnico, pessoal de desenvolvimento, Chiru, as apresentações de hoje bem voltado para o desenvolvimento mesmo. Bom, historicamente eu comecei atuando nessa parte de segurança fazendo testes de invasão mesmo e análise de código. Foi onde eu tomei o conhecimento desse assunto. Já tem 5 anos no SERPRO porque a gente estuda esse assunto de segurança no desenvolvimento. Atualmente, como eu assumi a divisão lá, estou mais focado com a parte gerencial, com o processo mesmo de segurança e desenvolvimento. E aí eu resolvi focar a palestra para essa parte do processo, até mesmo porque eu não sabia o público que eu ia encontrar. Se vocês sentirem falta da parte técnica ou quiserem ver código, eu tentei separar alguma coisa no final também. Aí a gente tenta ver alguma coisa, se for do interesse de vocês também. Bom, uma apresentação bem rápida. Vou falar de um cenário atual, parte de conscientização, que a gente fala desse assunto de segurança e desenvolvimento. Eu acredito que, eu não sei como é que é aqui no Legislativo, se é todo mundo do Legislativo aqui, a maioria do Legislativo aqui, é isso? A maioria do Legislativo. Eu não conheço a casa de vocês e não sei se tem uma área específica para tratar dessa parte de segurança, como é que é a parte aí. Mas pelo que eu tenho visto em alguns outros órgãos, principalmente do Executivo, é que esse assunto realmente é uma coisa pouco estudada e pouco difundida nas organizações. Então, uma contextualização, depois vou falar do ciclo de desenvolvimento seguro e apresentar 2 modelos. Então, pessoal, essa apresentação vai ter muitas referências, não vou conseguir entrar a fundo nos assuntos. Podem ficar à vontade a perguntar a qualquer momento, levanta o braço que eu paro a apresentação, que a gente pode debater ali na hora. Combinado? Beleza, então no final vou mostrar 2 modelos e muitas referências aqui para vocês levarem para casa e estudar mesmo, para depois. Então, começando, né? Aí um desafio, a gente vê na literatura sempre que o problema aí da segurança atual que o processo de segurança, o processo de desenvolvimento de sistemas não leva em consideração a segurança. A gente não vê na faculdade, na academia, uma disciplina específica para segurança. Quando a gente estuda RUP, estuda metodologias ágeis ou qualquer coisa, a gente geralmente não tem nas cadeiras essa disciplina, né? Então, assim, própria formação mesmo acadêmica, a gente não tem essa preocupação, né? E muitas organizações não têm um processo, né, de segurança no desenvolvimento. E também essa falsa sensação que a gente vê que segurança é um plugin ou algo que possa ser acoplado, ou a segurança de rede que já está há mais tempo caminhando, né, que não, é só eu fazer o perímetro ali de segurança que eu vou estar os ativos bem configurados, uma gestão de patches que eu vou estar beleza ali, mas não é muito bem por aí. Certo? E também tem a pressão que a gente sofre, né, no dia a dia para entregar as funcionalidades, e se não vier uma decisão no projeto ou então no ciclo que eu tenho que seguir determinados passos de segurança, provavelmente a gente não vai deixar escapar essas coisas, né? Então, uma fonte aí do SANS mostrando que 75% dos ataques ocorrem na camada de aplicação. Na verdade, esse é do Gartner. O SANS fala aí que a quantidade de vulnerabilidade descoberta é muito maior que a descoberta em sistemas operacionais, né? E ali, assim, a camada de rede, sistemas operacionais, banco de dados, servidor de aplicação, tudo com a sua segurança já, assim, aqueles assuntos devidamente tratados. Mas o foco mesmo que a gente está falando hoje, aqui nessa apresentação, é a própria aplicação, certo? Que é onde a gente encontra grandes furos aí nos sites. E é onde a meninada gosta de brincar aí. Vide esses últimos ataques aí do Lusec, Anonymous, essa galera aí. Além de fazer DOS, eles gostam de ficar brincando também de procurar os dados, né? E aí, já entrando no assunto mais técnico, pertinente que eu estou falando desses ataques na aplicação web, mostra ali já os dados que a nossa preocupação principal é SQL Injection e Cross-Site Script.
E aí até pergunto para o meu colega aqui qual seria a solução disso daí. Só usar o NoSQL, né? Já que a maior parte ele é SQL Injection, né? Então vamos adotar o NoSQL e a gente resolve o problema. Só uma brincadeira, né? Mas assim, até provocando mesmo, que aí fica até um passo depois deles descobrirem o NoSQL Injection também, né? Porque essas coisas sempre vão... Ah, já tem? Bom, mas aí, assim, outro gráfico mostrando ali que 44% dos ataques descobertos lá pelo JP-CERT, o Grupo de Resposta a Ataques do Japão, mostrou 44% eram cross-site scripting, 26% SQL injection, já somando ali mais da metade dos ataques. Aí, em terceiro lugar, descoberta de arquivos, né? Em quarto lugar, aliás, aí vem uma parte de rede, né? A parte de zonas DNS aí, envenenadas, alguma coisa assim. Depois ali começa a coisa de aplicação, de caminhos não validados, HTTP Response Split, ou seja, ali a gente listando ali já encontra várias que são da própria aplicação, que teriam que ser controladas pela aplicação. Opa, voltei. Para gravar esse cenário, a gente vê que atualmente tem uma inversão. Vou até passar isso aqui para ficar graficamente, que é mais fácil explicar. O conhecimento necessário para realizar um ataque hoje é muito menor do que antigamente. E a sofisticação do ataque de hoje é maior do que o de antigamente. Ou seja, hoje o cenário é o seguinte, o cara com pouca experiência consegue fazer um ataque bem digamos, danoso, ou então um impacto grande ali na sua organização. Até um relato, né, desse acompanhamento que teve lá do LULSEC, a gente entrava no chat lá e via galera falando no Mirk mesmo, né? Até lembrei dos tempos de Mirk lá, que comecei a ter contato na internet, mas aquela bagunça que é o Mirk, né? O Mirk em si já é uma bagunça. A galera, não, fala aí como é que eu ataco, quem que eu vou atacar, não sei o que. A galera, não, relaxa, só acessa esse site aqui, dá o OK na ferramenta, você já vai estar contribuindo. Não sei nem quantos anos a galera que estava acessando lá no Mirk tinha, né? Ou seja, eu estou falando assim, só um exemplo de que o cara entra no Mirk, segue um tutorialzinho e já pode contribuir para um ataque maior, assim, né? Então, assim, tem várias ferramentas já desenvolvidas hoje que facilitam aí a gente causar um ataque, né? Então, é uma preocupação... Eu pus muitas fontes de referência, pessoal, depois se vocês quiserem pegar, esse daí é da Karen de Mello. Alguns mitos. Aí vamos brincar aqui de ver. Os desenvolvedores irão lidar com as questões de segurança. E não é falta de interesse. Todo desenvolvedor tem interesse em segurança. A gente fala, é um assunto interessante, quando a gente vai lá no código e fala, não, vamos ver aqui a exploração, como é que a gente contorna. O problema não é assim, a falta de interesse dos desenvolvedores, é a falta de um apoio maior para o desenvolvimento adotar as questões de segurança. Até mesmo disponibilizar bibliotecas, guias de codificação e também a própria alta direção da empresa dá um apoio maior para o desenvolvimento, né? Dá um prazo maior para o projeto para ele fazer um teste uma análise de código, alguma coisa do tipo. Ninguém está interessado em atacar o nosso site, aqui é um outro mito, né? Até um caso que aconteceu lá no Serpro já, que a gente foi um sistema lá foi invadido por um robô que estava no Google rodando, pesquisando várias páginas. Quando ele encontrava determinada página, já tentava fazer o SQL Injection ali automatizado. Então, assim, mesmo que minha página não tiver nada assim de interessante, pode ser um caso que um robô automatizado faça um ataque, né? Só um exemplo. Essa daqui é engraçada, né? Aliás, o 3 e o 4 ali estamos seguros porque usamos SSL, porque temos um firewall. O Heriberto ontem falou sobre firewall especificamente, eu não estava na apresentação dele, né? Eu não sei se ele chegou a falar dos firewalls de camada 7, ele chegou a falar, quem viu aí a apresentação. Pois é, assim, os firewalls tipicamente não tem essa proteção, né? Eles bloqueiam só os acessos ali da porta, protocolo e tudo mais, faz esse tipo de regra, né? Determinando o perímetro de segurança, mas ele permite o tráfego na porta 8080 para todo mundo acessar e não vê nenhuma regra ali que está passando no protocolo HTTP. Porém, tem esses firewalls de aplicação que interpretam as requisições HTTP e podem fazer uma validação, mas mesmo assim, o que eu digo sempre é que o melhor é tratar na raiz mesmo, não delegar essa segurança para um ativo que está lá na sua rede, até porque a manutenção dessas regras, se você deixar num firewall, é muito específico da aplicação que tem atrás. Um exemplo disso, a gente tentando configurar o modo security lá,
um dos usuários tinha um sobrenome chamado Insert, e aí ele estava sendo bloqueado porque era uma das regras, né? Mas e aí, como é que você faz? Você abre a sua regra permitindo Insert, ou você muda a regra de negócio da aplicação dizendo que o usuário não pode ter o sobrenome Insert, né? Aí você tem que abrir de algum lado. Então, assim, acho que tinha que ser um controle na própria aplicação mesmo, fazendo algumas técnicas que a gente vai mostrar aqui. Nós usamos produtos Microsoft, por isso estamos seguros. Teve uma apresentação hoje de manhã sobre software livre, foi a primeira. Inclusive, a posição dele foi bem parcial assim, em relação à segurança. Mas aqui não é o foco, eu não estou falando de segurança do sistema operacional. Se a aplicação estiver vulnerável, seja ela em cima de um servidor Red Hat ou um servidor Windows, o cara vai conseguir acessar seus dados, né? Então, backup, isso de besteira também, os nossos dados são criptografados. Tudo que você precisa é fazer um teste de invasão, né? Ou seja, todas essas coisas aí que mostram assim, não, segurança não é algo que eu tenho que me preocupar na aplicação, né? Então, são os mitos que a gente cita e tem essa fonte de referência, o Watson Hall, que foi quem publicou esse artigo. Aí só para ilustrar aqueles dois mitos 3 e 4, né, o funcionamento de um firewall mesmo, bloqueando certos protocolos, permitindo HTTP, permitindo o 443 ali também do SSL, né, vai chegar o pacote na sua aplicação, vai ser interpretado, né, não tem nenhum mistério aí nessa explicação de por que não aquele mito não procede, né. Alguém que já conhece essa entidade, o OASP? Ele, o Chiru, lá atrás também. Bom, desde que a gente, lá no SERPRO, conheceu, a gente utiliza muito os documentos da OASP, contribui com tradução de documentos, estamos ativamente na comunidade, porque hoje eu considero que a comunidade que mais conversa ali sobre segurança de aplicações, web, nesse contexto, é Open Web Application Security Project, né? Então, eles disponibilizam ferramentas, tem vários documentos, ou seja, para quem quer estudar e começar nesse assunto, a fonte de referência principal seria a OASP. Inclusive, teve um evento, o OASP AppSec Latam, mês passado, aqui no Brasil. Eles têm eventos mundiais, e eles estão patrocinando o Hacker to Hacker, que acontece esse final de semana em São Paulo. Bom, eles são bem atuantes, assim, a comunidade é muito boa. E um dos carros-chefes lá da OASP é esse documento chamado OASP Top 10, que são as 10 vulnerabilidades que ocorrem mais nas aplicações web. Ele foi lançado em 2004, já tiveram mais 2 atualizações, ou seja, ele 3 em 3 anos, teve a versão 2007 e 2010. E aí mostra também, né, surpresa de novo, falha de injeção, cross-site scripting, falha na autenticação, gerenciamento de sessão, referência segura a objetos, cross-site request forgery, a configuração insegura, né, ou deficiente de segurança, né, você tem um controle de segurança ali mal configurado. Então, assim, esse é o top 10. É o que eu falei, pessoal, eu não preparei a apresentação para mostrar cada um deles. Eu até tenho uma apresentação ali, se a gente quiser entender cada uma dessas vulnerabilidades. Alguns devem já ter conhecimento, outros acho que não, mas se couber no final a gente fala um pouquinho. Mas só fica uma referência. O documento, além de especificar essas 10, ele explica o que são essas 10 vulnerabilidades e mostra a forma de corrigir no código as formas de tratamento dessas vulnerabilidades. Bom, para complementar aí, temos também a outra referência do CWE SANS, que foi uma parceria do SANS com o CWE. CWE é um site mantido pelo NIST, lá dos Estados Unidos, que é o Common Weakness Exposure, e nessa parceria com o SANS eles elencaram os 25 erros mais comuns de software, né, divididos em 3 categorias. A primeira categoria seria essa interação insegura entre os componentes. Aí que estaria ali, validação imprópria de comandos SQL, de comandos do sistema operacional, validação imprópria de entrada de dados, que esse é o vilão da segurança web, que é a falta de validação de dados, e até por isso que eu fiz a observação ali na palestra anterior da validação do lado cliente. Falha restrição, cross-site request. A outra, bom, passando para frente,
A outra categoria seria o gerenciamento inadequado dos recursos, né? Os casos que um software não gerencia adequadamente criação, uso, transferência e destruição dos recursos e sistemas. Cópia de buffer sem verificação de tamanho, gerando o caso do buffer overflow para as linguagens que lidam diretamente com o controle da memória, né? Limitação imprópria do caminho. Bom, e assim segue. Não vou ler todas aqui, é só uma demonstração, um overview que eu quero fazer aqui com vocês. Configurações inseguras também, falha de autenticação em funções críticas, falta de autorização, informações credenciais explícitas no código. Isso, incrivelmente, a gente encontra na análise estática mesmo, senha de banco ou senha de recurso no próprio código-fonte. Acreditem. Bom, esse é o cenário atual. Deixa eu beber uma. Esse é o cenário atual que a gente encontra em muitos lugares. Inclusive, no SERPRA, a gente não está imune a nada disso. É um desafio realmente tratar tudo isso, ainda mais numa organização com mais de 1.000 desenvolvedores, a gente lidar com todas essas coisas. Mas o que seria o SDLC? É o ciclo de desenvolvimento seguro, né? Então, reduzir esse risco é necessário adotar segurança durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento da aplicação. E aí eu vou dar um overview das atividades tradicionais que a gente estuda em cada disciplina e o que a gente poderia acrescentar de segurança aqui no ciclo de desenvolvimento. E aí por isso que eu falei que a palestra era um pouco mais gerencial e não técnica. Atividades tradicionais e requisitos. Definir a visão, aquele documento de visão, especificar requisitos, fazer a validação e verificação. O que a gente poderia fazer de segurança nessa atividade? Estabelecer o nível de criticidade da aplicação. Isso é interessante, é um desafio também. A sua organização ter uma metodologia de BIA, pode ser utilizada, né, de análise de impacto no negócio, ou então um questionário da área de negócio com o cliente para ver ali se aqueles dados que estão sendo tratados na aplicação, que vão ser tratados, qual é o impacto se tiver uma quebra da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, né? Para você começar a mensurar a sua aplicação, você não ter um esforço enorme com teste e controles de segurança com um software que não trata com muitos dados críticos, né? E aí por isso que eu pus o decreto 4553, que trata da classificação da informação na esfera federal. Não é uma provocação, mas é um desafio realmente transformar esse decreto, utilizar esse decreto nesse momento, na verdade, porque o decreto ele trata da classificação lá de ultra secreto, mas ele não estabelece nenhum tipo de diretriz para o sistema que trata aquela informação. Ele chega até a estabelecer critérios para a rede de computadores que trata aquela informação, mas não para o sistema em si. E o NIST FIPS 199 é um documento que os Estados Unidos utilizam para fazer essa categorização de segurança dos sistemas dele. É aberto, né? Essa metodologia deles é aberta, vocês podem olhar lá, procurar no Google e vê-la. Bom, outra atividade de segurança, especificar os requisitos de segurança. E aí é uma parte interessante que a gente vê aqui que a gente pode extrair de uma política, né, uma política maior, e até puxando um link que, nesse momento, tem um grupo de trabalho do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que está escrevendo uma das suas instruções normativas, uma instrução normativa de segurança de aplicações, que vai ter um foco no processo de segurança e desenvolvimento. E aí vai ser uma política maior, vinculando todo o governo federal, né, com as diretrizes macro, e aí de lá a gente vai poder extrair para os objetivos maiores da organização, depois para os requisitos de segurança do próprio sistema, né, e depois os requisitos do software. Né. Mas é interessante a gente ter esse encadeamento, porque não basta eu chegar lá na minha organização tendo assim, uns requisitos de segurança lá, um checklist que o desenvolvedor vai ter que usar, sendo que eu não tenho um aparato, né, maior para dar
uma força para esses requisitos, né? Então é interessante a gente ter esse encadeamento de uma política maior direcionando isso mesmo para dar mais força. Ao mesmo tempo que também não adianta eu ter uma política maior e também não conseguir depois extrair para os meus requisitos, né, do sistema. Aí uma metodologia interessante, que é a parte de casos de abuso, que na literatura de segurança, quando a gente lê segurança de software, a gente costuma encontrar essa metodologia. O que seria? Tradicional caso de uso, né, um aluno realizando uma inscrição numa disciplina, né, ou alguma coisa do tipo. E aí, como é que eu elaboraria um caso de abuso desse sistema? Eu estou deixando documentado, explícito ali, que eu posso ter um aluno mal intencionado tentando fraudar uma inscrição, criar uma inscrição fake, ou burlar uma possível lista de espera, ou então burlar algum pré-requisito daquela disciplina, né? Ele não tem o determinado pré-requisito, mas eu tento burlar. Então, assim, eu já estou começando a imaginar ali questões, ataques possíveis na minha aplicação no momento dos requisitos. E aí eu vou ter que dar o direcionamento mais para frente, né? Aí, assim, inclusive eu poderia aqui elencar já alguns controles de segurança, né? Fazer a validação dos dados de origem para tratar aquilo ali, detectar alterações nos dados ali para burlar o pré-requisitos. Aí tem vários controles. Poderia fazer a login ou alguma coisa do tipo, especificar aí que eu vou criptografar algum dado ou extrair. Mas o objetivo aqui que eu estou falando não é nem os controles técnicos, não. É só a metodologia de você já deixar explícito o que você está exposto, né? Que são os ataques e os controles que você vai adotar no seu sistema. Bom, análise de projeto, onde a gente constrói a arquitetura, especifica os modelos de dados, projetos, funcionalidades e de segurança, o que a gente poderia fazer. Adotar alguns princípios. Esse documento também do nicho tem alguns princípios de segurança e esse livro do Mano Paul, que inclusive para uma certificação interessante que tem agora, vocês devem conhecer o CISP, que é aquela certificação famosa de segurança do ISC2, né, da ISC2. E essa certificação agora é nova, do CSSLP, que é uma certificação voltada para o ciclo de desenvolvimento seguro. É Certified Software Security Life Cycle Professional, a sigla. E aí no guia oficial do Mano Paul, ele estabelece esses princípios de segurança, né, para a gente estar atento. E aí, até na apresentação de hoje de manhã acho que é Paulo, que falou do software livre, Paulo, ele pincelou, né, aquela questão ali da arquitetura aberta. Né, ele até citou a catedral e o bazar e tudo mais, aquela discussão ali. Nesse livro ele mostra como um ponto positivo a questão de ter vários olhos ali no seu código, né? Aquela questão da arquitetura aberta, né? Você ter várias pessoas criticando e vendo o seu sistema. Né? E tem outros princípios aí, dos privilégios mínimos, defesa em profundidade, várias camadas de segurança. A questão da falha segura é uma coisa interessante, porque é uma coisa comum. O que seria essa falha segura? Em muitos sites, muitas coisas, quando a gente põe um parâmetrozinho que ninguém esperaria que alguém fosse pôr, a aplicação acaba falhando e mostrando a versão do banco de dados ou dando uma sintaxe da tabela ou alguma coisa, algumas informações ali do seu banco, até o nome de tabela, essas coisas. É bem comum isso acontecer. Então, o princípio falha segura, ou seja, se der alguma falha, inclusive teve a sua apresentação, né, que você deu até a diferença de falha e erro, você pôs lá 2 mais 2, né, no método, e aí você tinha esquecido de implementar o método e ele tinha dado uma falha. Eu até fiquei pensando, nesses testes unitários, será que somar 2 mais 2, mas será que se a gente somasse um número gigante, né, o número do IPv6 lá que tem na apresentação de ontem, o que será que aconteceria, né? Aí, assim, esse princípio você tem que estar preparado para a falha, para gerar aquela exceção que não gere nenhuma informação a mais para o usuário, né? Beleza? Bom, não vou passar aqui por todos, mas só pincelando alguns que eu vim pensando de ontem para hoje.
E também uma atividade de executar análise de riscos arquiteturais. A própria Microsoft tem uma metodologia disponível no site dela que é Threat Modeling, para essa modelagem de ameaças. E uma das etapas, inclusive, é a análise da superfície de ataques. Então, assim, eu esqueci de pôr a referência dessa atividade. Mas se vocês forem no Google procurar Threat Modeling, vocês vão cair no site da Microsoft. Vai falar dessa parte de riscos arquiteturais. Inclusive, tem ferramentas para auxiliar aí nessa parte de riscos arquiteturais. Bom, na implementação, muitas vezes a gente fala de segurança de desenvolvimento, a pessoa acha que é só essa parte de implementação. E eu poderia ter preparado uma palestra, inclusive, só para essa parte aqui, para a gente ver o código mesmo. Né, que são capacitação dos desenvolvedores, né, específico para cada linguagem. A gente poderia ter um guia de codificação ali, coding guide específico para cada linguagem, com as funções que devem ser usadas, quais funções de validação, quais funções não devem ser usadas também. E tem esse Quick Reference, na verdade, é um documento da OASP. Aliás, esses dois são documentos da OASP. Coding Guide é um documento específico para a linguagem, e o Quick Reference é um documento geral que mostra o que o desenvolvedor tem que implementar, né? Aí é dividido em várias categorias, para controle de acesso, para validação de dados, várias coisas, o que eles têm que implementar. Então, são dois documentos interessantes aí para capacitar os desenvolvedores, ou seja, para o desenvolvedor eu vejo que é essencial eles terem uns guias, né, algumas coisas disponíveis para que eles saibam uma área para também consultar ali, caso tiver dúvida, né? Então, assim, é um passo bem interessante a gente deixar como insumo para o desenvolvedor esses guias, né? Eles têm que estar conscientizados, nós desenvolvedores temos que estar conscientizados pelo menos daqueles top 10 lá, que a gente já resolveria grande parte dos problemas. Outra coisa também, na parte de implementação, a gente disponibilizar algumas bibliotecas de segurança, né? Tem um repositório de bibliotecas padrões já para validações, né? Aí tem várias aí só de forma ilustrativa mesmo. Isso daqui não é uma lista taxativa e nem um intuito de ser as melhores aí. Na verdade, está faltando uma das que eu mais gosto, que é a ESAP, que é a Enterprise Security API. Ela tem implementação para várias linguagens. Ruby, Python, várias linguagens ela já tem. ESAP, ES-API. Não está nessa lista e ela é da OASP. Bom, mas a ideia aqui não era nem apresentar as bibliotecas, era só falar que assim, seria interessante ter essa base disponível. E também realizar a análise estática do código-fonte. Disponibilizar ferramentas. Esse link do NIST tem uma lista de ferramentas bem extensa. Na palestra dele ele falou também sobre testes unitários, falou teste de integração. Uma coisa interessante que pode ser feita também é no ambiente de integração contínua, ou seja, quando o desenvolvedor submete o código e já tenta rodar a build ali, você disparar alguns testes automatizados. Isso é possível e bem legal de acontecer. Já gera dashboards de como é que está o código em relação à segurança. Bem bacana, facilita bastante. Testes. Quando a gente fala em testes, tradicionalmente, assim, a gente vê testes de carga, estresse, performance, geralmente é isso que a gente está preocupado. E aí, os testes de segurança mesmo, que seria... Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Que seria o teste de invasão, né? O teste depois que o sistema já estiver lá no ambiente pré-homologação, de fazer realmente um teste de invasão do sistema para verificar todas as interfaces. E aí, qual é a diferença? Aqui, uma diferença básica, né, que eu falo do análise estática do código-fonte, né, que seria uma análise de código, e o do teste de invasão. Aí tem uma figurinha bem básica aqui, que seriam assim, a caixa preta, né, representando aqueles testes do sistema mesmo, testando as interfaces, todos os parâmetros, submetendo várias coisas aí nos parâmetros, e a análise de caixa branca, que seria a análise de código mesmo, né? Ele varre assim, o código todo à busca de funções ali que você não usou de forma segura. Aí tem a parte de cima, que é automática, né? Aí tem ferramentas várias para ambos os testes. E a parte manual mesmo.
mais interessante ali o teste de caixa preta manual, você ficar navegando na aplicação com um proxyzinho e começar a submeter alguns parâmetros, você acha bastante coisa. E o teste de segurança em código-fonte manual, acho que seria mais a revisão por pares, seguir um checklist, vendo se tem alguma sintaxe errada. Certo? Bom, modelos. Tem 2 modelos bem bacanas que envolvem mais, inclusive, do que eu estou falando. Porque, se for parar para pensar, eu estou falando mais da parte de verificação, construção, que seria a parte de engenharia, né? Mas aí a gente tem esse OpenSUN, está aqui o link dele, OpenSUN, que é um modelo que mostra aí 4 funções de negócio, né? E 3 práticas para cada função delas. Aí seria a parte de governança, estabelecer estratégia, métricas, compliance, políticas, parte de educação toda, conscientização, preparo todo mais político, digamos assim. A construção e a verificação, que é o que eu falei anteriormente, ele tem 3... aliás, as práticas de segurança cobrem todas as áreas relevantes do guia. Deixa eu ver aqui, está no próximo slide. Isso é. Cada prática de segurança tem 3 objetivos. Vou passar ali. Então, cada um desses tem 3 objetivos e são definidos por níveis, que nem o CMMI. Você vai sair de um nível, vai galgando outros. Esse modelo também especifica alguns níveis. Então, esses são todas as práticas, né? Em cada uma delas, a gente encontraria ainda 3 objetivos principais. Aqui eu pus só um exemplo aqui na figura da prática de educação e guias, né? E aí, 3 objetivos. E aí você teria os níveis que você vai galgando ali, do nível 1 ao nível 3. Assim que o nível 1 ali, entendimento inicial da prática, o 2, aumento da eficiência e efetividade da prática, e o 3, o domínio completo. E ele especifica a atividade que você tem que executar. Aqui está representado por A e B, são 2 atividades que você tem que executar. Então esse OpenSUN é um modelo bem bacana, inclusive ele está sendo uma referência forte para construir o modelo lá da instrução normativa do GSIC que eu comentei. E o outro modelo é o BSIM, que descreve 109 atividades, identificam 12 que são agrupadas em 4 domínios, as 12 atividades ali. Também pega essa parte de governança, né, mais política, alta direção, a inteligência, alguns touch points que ele define com o ciclo de vida, né? A análise arquitetural, a revisão de código e os testes de segurança. E a parte de deploy também, ele fala do teste de invasão mais para o ambiente de deploy mesmo, vendo a questão de hardening de servidores, essas coisas. O ambiente de teste. Então, eu não quis entrar em detalhe dessas metodologias, até mesmo que o objetivo era mostrar a fonte de referência. Bom, até aqui eu tinha preparado essa parte entediante da palestra. Agora eu não sei quanto tempo eu tenho. 15 minutos? Até aqui, a parte entediante da palestra. Vocês têm pergunta? Não? Tem. Ano passado eu dei uma olhada na UASP sobre guias específicos para Python, não tinha nada. Eu acabei de olhar de novo e continua sem ter nada. Você acha que isso é porque tem pouca gente trabalhando com Python? Ou as aplicações web que rodam em Python têm menos vulnerabilidades do que o convencional? Olha, eu não teria conhecimento para te garantir essa segunda afirmativa. Né, por eu desconhecer mesmo a tecnologia, não ser um desenvolvedor Python. E aí eu não colocaria minha mão no fogo, digamos assim, pela tecnologia. Assim, mas eu posso te explicar mais ou menos como é que é a filosofia da OASP. Geralmente, assim, são iniciativas próprias, é uma forma de comunidade mesmo. São iniciativas próprias, você mesmo pode se cadastrar como um membro e submeter uma proposta de um projeto novo. Talvez até tenha o projeto Segurança em Python. Não sei, tem um projeto de segurança em Python? Não tem nada. Existe um script para detectar vulnerabilidades, mas ele está em alpha e ele não faz nada. Tem basicamente só os stubs para como que deveria ser feito, mas...
Bom, então assim, você poderia criar uma proposta de projeto de segurança em Python ou segurança num framework qualquer e buscar colaboradores, entendeu? Eu acho que... Bom, não sei te responder o porquê que não tem isso. Talvez falta de iniciativa de alguém chegar lá e criar. Ou talvez também esse outro segundo viés que você falou da segurança do Python, mas eu não colocaria minha mão no fogo. Eu acho que assim, é como a apresentação do Bitbucket, né? A sua apresentação não tem bala de prata. Eu acho assim, qualquer tecnologia que o cara não implementar com as práticas de codificação vão estar furadas, assim. É o que eu acredito. A WASP fala alguma coisa com segurança e NoSQL, alguma coisa assim ou não? Nunca procurei. É. Acredito que... É porque eu até pensei em falar isso um pouco na minha palestra, mas eu achei que não ia ter um gancho legal. Tem? Ele tem ali. Tem uma categoria de NoSQL Injection. Mais perguntas, pessoal? Bom, vamos... Eu não sei... Quem aqui já conhece as vulnerabilidades de cross-site script, SQL Injection, em código mesmo? Aqui, ali também. Eu vou tentar explicar cross-site script pelo desenho. Se ficar muito abstrato, eu posso abrir outra coisa ali e a gente mostrar no código. Tá? Mas, basicamente, o que seria o cross-site? E é muito simples de descobrir essa vulnerabilidade. Bom, ali tem o cliente, né, navegando numa página e, na verdade, um cliente malicioso aí no caso. Esse é o caso do cross-site persistido. Ele eu estou mostrando duas categorias de cross-site script aqui. A primeira, persistido, ou seja, ele vai armazenar o ataque no banco de dados. Vamos pôr um cenário para imaginar um blog onde a gente faz os comentários, né? Então ali o Black Hat está fazendo um comentário no blog de alguém e ele vai postar no comentário ele vai postar um script lá. Script XSS, na verdade pode ser um JavaScript, pode ser um script qualquer fazendo várias coisas aqui. Ali só uma forma de exemplo. E aí esse script vai ser armazenado no banco de dados, né? Simplesmente só armazenado sem nenhum tratamento. E aí no segundo cenário, onde os usuários vão ver o post lá, a notícia no blog do cara, ele vai recuperar os comentários. Dentre os comentários vai recuperar o comentário que o atacante fez. Quando esse código for para o browser, ele vai ser interpretado como um script mesmo, um código script. Então esse é o grande problema. É simples, né, de entender assim. E é um ataque que ocorre muito, fácil de ser encontrado e o tratamento também não tem muitos mistérios. Acho que até o próximo é um tratamento. Deixa eu ver aqui. Não. O próximo é o cross-site refletido. O refletido, ele envolve uma interaçãozinha ali. Por exemplo, um atacante ele envia um spam, um e-mail para um usuário qualquer e aí chega no seu e-mail, promoção e tal, clique no link aqui. Quando você vai clicar no link, o link te direciona para um site que está vulnerável a cross-site script, um site legítimo, por exemplo, o site do SERP ou o site de um banco. E aí, quando você for acessar esse site, ele nem chega na parte do banco de dados, né? Ele só faz a lógica ali, depois te retorna uma página mostrando o resultado e você executa o script. Para entender, ficou meio abstrato, para entender um cenário seria uma página de pesquisa. Por exemplo, quando você vai pesquisar um termo, notícias, aí você dá manda procurar. Na próxima página, provavelmente ele busca todas as notícias e mostra ali assim, resultados para e o termo que você pesquisou. Resultados para notícia, resultados para teste. Qualquer coisa que o usuário digitou na página anterior vai ser mostrada ali depois como resultado. Se ele simplesmente pegou essa informação que você digitou e fala assim, resultados para, taranã, ele pode ter resultados para script, aí começa a executar o código mesmo. Então esse seria o cross-site script refletido. Controles. Na sua camada ali de controle, você fazer uma validação desses dados, né? O ideal é que você gere uma lista branca, né? Ou seja, no campo nome você definir só o que você quer, né? Você não vai permitir caracteres especiais, letras, limitar o tamanho, esse tipo de coisa. Mas pode ser uma validação do tipo lista negra também, você bloqueando alguns caracteres, como %, maior que, menor que. Então, essa seria a validação.
Ou então uma codificação, que é também conhecido como escaping, né? Por exemplo, se o cara já conseguiu persistir na base de dados lá um script, na hora voltando lá ao exemplo do blog, né? O cara conseguiu comentar e no comentário ele escreveu um script. Na hora que esse comentário for lido por outro usuário, se eu fizer o escaping dos caracteres, quando ele chegar ao código no browser, ele não vai ser interpretado. Então ele vai fazer essa codificação para mostrar só o texto puro, mas não ser interpretado como código. Então seria o outro tratamento. O mesmo tratamento, só que no cross-site refletido, né? Você fazendo um escaping ali para mostrar. Bom, SQL Injection. SQL Injection também é tranquilo de entender. Basicamente, num campo, você digitar uns comandos SQL, né? Por exemplo, num campo nome, ou num campo senha, ou qualquer outro parâmetro que a sua aplicação está aceitando. E aí, na construção dinâmica da query, né? Quando você vai concatenar o que o usuário está digitando com aquele seu select pré-estabelecido que só está esperando o campinho, você digitar uma lógica tal que você consiga dar algum comando, né, no banco de dados. Isso pode ser para você burlar uma validação, para você ser autenticado sem precisar digitar senha, ou para derrubar alguma tabela, ou para fazer qualquer comando mesmo. Então, assim, um site vulnerável SQL Injection geralmente permite uma administração bem bacana remota do banco de dados. Você consegue extrair todas as tabelas e dá para fazer isso. Tem ferramentas que automatizam bastante esse trabalho. Validação. Também a gente pode fazer uma validação ali na camada com a mesma lógica do cross-site, na verdade. A gente pode fazer uma validação lista branca ou lista negra ali na camada de controle, ou então fazer um escaping também, de forma que quando você fizer um escaping for SQL, uma função desse tipo, você fazer com que aquela string que está sendo concatenada no seu SQL não seja interpretado pelo banco. Pode falar. O microfone. O bind? Quase todos os drivers de banco de dados suportam bind, você não concatena. Entendi. Você passa o vetor de variáveis pro seu SQL e o driver concatenar para você fazendo todos os tratamentos possíveis. Você não se preocupa mais com isso. O bind seria... É porque eu estou um pouco longe dessa parte técnica, mas seria, pelo que eu tô... Me corrija se eu estiver errado, a parte de você fazer os pontos de interrogação e já concatenar direto, seria isso? Você não faz concatenação, você passa ponto de interrogação ou percentual. Entendi. Você execute no driver em C ou em Python e ele faz tudo para você. Se for o que eu estou pensando, que é assim, você põe um caractere coringa, tipo um ponto de interrogação, e aí quando você passa o parâmetro ele substitui esse ponto de interrogação, já vi formas inseguras de fazer isso também. Mas eu não sei se todas as linguagens tratam dessa forma de não interpretar aquele código. A gente testou com o Postgres em C e em Python nesse final de semana. Ele faz tratamento. Faz tratamento. Então fica a dica. Postgres e Python, ele faz o tratamento usando bind. Beleza. Bom. Acho que é isso, pessoal. Tem uma outra linha de código, mas acho que também já é o suficiente assim, para a proposta da apresentação mesmo. Era só dar um overview e incitar vocês mesmos a estudarem e pegarem essas fontes de referência e verem esse assunto. Muito obrigado. Perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigada, Leandro.